Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Venho mais uma vez para a gente refletir junto na palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar uma palavra para os nossos corações que está em Jó capítulo 13, no versículo 7. Jó capítulo 13, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente está falando sobre Jó. Isso aqui é Jó que está falando, amados. Jó, ele foi provado por Deus. Jó era um homem reto e íntegro, né? E ele foi provado por Deus. Deus permitiu que Satanás provasse a Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu os filhos, perdeu os seus gados, suas fazendas, ele perdeu tudo. Um homem reto e íntegro que foi provado pelo Senhor. O fogo de Deus caiu do céu, queimou todas as suas ovelhas e teus moços. Os filhos dele estavam todos juntos, comendo e bebendo na casa de um irmão primogênito, e veio um vento e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Aleluia. Então, amados, Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele rasgou as suas vestes, ele rapou a sua cabeça e ele se lançou em terra e adorou a Deus no meio à luta que ele estava passando. Nós não passamos nada e nós já muitas vezes achamos que não vamos suportar. E Jó, aí em meio a tudo isso que ele estava passando, ele adorou a Deus. Ele falou que nu ele saiu do ventre da mãe dele, nu ele tornaria para lá. Aleluias. E ele não pecou contra Deus. E aqui a gente está vendo uma fala de Jó que fala que há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança, amados. Eu não sei como está a sua vida nesse dia de hoje. Às vezes você hoje é uma árvore que foi cortada, que todos olham para você e não tem mais esperança. Às vezes ela não foi cortada, mas ela já está seca. Ela não dá mais folhas. Olha para ela, a aparência está seca. O outono passou, caiu todas as folhas. Aparentemente está uma árvore seca. Mas ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para a árvore que está seca. Ela ainda vai se renovar. E não cessarão os seus renovos. Essa é a palavra de Deus, amados, para nós esse dia. O renovo virá sobre as nossas vidas, ainda que a árvore esteja cortada, que não tenha mais esperança. O Senhor, ele diz, há esperança para a árvore cortada. Ela ainda vai se renovar e não vai cessar os seus renovos. Aleluias. E eu acredito que ainda que esteja só o tronco cortado, vai renovar, como diz nesta palavra. Jó, ele tinha tudo, amados, para ter se afastado da presença de Deus. Além de ele perder tudo que ele tinha, ele ainda perdeu a sua saúde, né? Porque Jó, ele ficou com todo o corpo dele coberto de chagas. Ele fala assim que a carne dele se tem vestido de bichos e de torrões de pó.
ele tinha tantas chagas no corpo dele que ele se coçava com um caco de telha, com um pedaço de telha. Então, amados, e às vezes nós não passamos nada ainda já estamos gritando, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas há esperança, amados, para a árvore que foi cortada. Assim como Deus operou na vida de Jó, todos acusavam ele. Os próprios amigos dele acusavam ele dele estar pecando contra Deus por ele passar por tudo aquilo, dele não ter feito as coisas conforme a vontade de Deus. E muitas vezes a gente vê pessoas hoje que estão passando por situações que ninguém consegue entender o porquê ele está passando. Aí muitos começam a julgar, deve estar pecando, está no pecado, por isso está passando isso. Mas tem coisas, amados, que nós não vamos entender o porquê das coisas. Assim como todos olhavam para Jó, se ele era um homem íntegro e reto diante de Deus, por que ele passava por tudo aquilo? E eles ficavam julgando a Jó, eles tentavam justificar o porquê que ele passava por aquilo. Até mesmo sua mulher falava para ele, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? E ele disse para ela, como fala qualquer doida, falas tu. Ele falou para a mulher dele, você fala como uma doida, você não sabe o que fala. Ele não pecou contra o Senhor em toda a luta que ele estava passando, porque ele sabia que ele não tinha feito nada errado para estar passando por aquilo que ele estava passando. E ele mesmo não afirmava, sempre no meio à prova, que ele sabia que o Redentor dele estava vivo e que ele ia se levantar em favor da vida dele. Há esperança, irmãos, para a árvore que foi cortada. Há esperança para mim e para você. Ainda que todas as circunstâncias dizem que não, mas o nosso Deus, ele diz que há esperança para nós. A árvore pode ter sido cortada, mas ela vai se renovar e não vai cessar os seus renovos. Quer dizer que os brotos virão e não vão cessar. E ela vai crescer e vai dar frutos ainda. Aleluias. Ainda que na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, se envelhecer e morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então ao cheiro das águas nós vamos brotar. Às vezes você está se sentindo fraco, sem força, mas o Senhor, ele fala que o renovo virá sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. O Senhor, ele diz que ainda vai se renovar, que os renovos não vão cessar. Aleluias. Às vezes você está se achando pequeno demais. Não importa a forma que você começa, amados, mas o importante é a forma que você vai terminar. O importante é a forma que vai terminar. No teu princípio você pode até começar pequeno, terá sido pequeno, mas porém o teu último estado crescerá em extremo. Aleluia, teu último estado vai crescer ao extremo. E o teu começo pode ter sido pequeno, mas o seu futuro será grande de prosperidade. Embora o teu princípio, o teu começo tenha sido pequeno, o teu último estado aumentará grandemente. Promessa de Deus, amados, para a nossa vida. A riqueza que você perdeu não será nada comparado com o que Deus lhe dará depois. Deus, ele tira o bom para dar o melhor. Aleluias. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão inúteis, tão sem valor.
Mas para Deus nós somos o Filho amado que Ele escolheu, que Ele criou. Aleluias. Você é o Filho amado do Senhor. Você é a filha amada do Senhor. Tenha fé que tudo isso vai passar. É só uma prova. É só um vento que está soprando e que dias melhores virão na sua vida. Às vezes o que nos falta, amados, muitas vezes é fé. Mas a fé, amados, se você tiver pelo menos um pouquinho, que seja ainda um pouquinho, o tamanho de um grão de mostarda, ela pode se tornar uma grande árvore. Aleluias. Aquela viúva que ela não tinha mais como se sustentar e tinha os 2 filhos. O profeta deu a palavra para ela: busque o que você tem na sua casa. Ela falou: tem somente um pouquinho de azeite. E ele falou: busque vazias vazias. Busque vasilhas vazias e deita o azeite sobre elas. Fecha a porta e deita o azeite. E assim ela fez com seus filhos. Do pouquinho de azeite que ela tinha, se transformou em muito azeite que ela pôde vender e tirar o sustento para toda a família dela por muito tempo e ainda pagou todas as dívidas dela. Basta um pouquinho de fé, basta um pouquinho de esforço, basta nós esforçar um pouquinho mais, amados, que há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aleluias! Ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é o manancial de águas vivas. Entrega a tua vida para o Senhor. Jesus pagou o alto preço por mim e por você. Ao cheiro das águas brotará. Aleluias. Amém, amados irmãos. Que Deus abençoe você com essa palavra de hoje. É que eu fico. Deixo um abraço para cada um, em nome de Jesus. Amém.